Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos analisar uma decisão interessante do STJ no Informativo 650, que trouxe mais uma decisão do STJ acerca de uma aplicação direta à Fazenda Pública e seus processos. Essa decisão é curiosa. Vamos analisar imediatamente o destaque no julgado, ou seja, no destaque apresentado no informativo, para que nós possamos entender a partir dele a sua construção. O destaque diz o seguinte, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição dos embargos à execução fiscal, caso comprovado de forma inequívoca ou inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para a garantia do crédito exequendo. É uma decisão um tanto quanto polêmica e até um pouco estranha na linha do que o STJ já vinha decidindo no histórico da sua jurisprudência. A gente sabe que a execução fiscal é regida por lei própria, a Lei 6.830/80. O artigo 16, parágrafo 1º dessa lei diz o seguinte, não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. A gente sabe que embargos do devedor em execução fiscal são efetivados a partir de uma condição de procedibilidade que é a garantia do juízo, que a lei chama de garantia da execução. Vou ler de novo o destaque do julgado para você entender o ponto principal que ele afeta. Deve ser afastada a exigência da garantia do juízo, portanto, deve ser afastada a condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, que se chama garantia da execução, caso comprovado de forma inequívoca que o devedor não possui patrimônio para a garantia do crédito exequendo. Então, nós temos uma condição de procedibilidade que acabamos de ver, Lei 6.830/80, artigo 16, parágrafo 1º, e o STJ afasta essa condição de procedibilidade por jurisprudência. Bom, nós temos a Lei de Execução Fiscal, que estabelece a garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos do devedor. O STJ vem e afasta essa condição por meio de decisão jurisprudencial. E qual é o requisito? Desde que comprovado de forma inequívoca que o devedor não possui patrimônio. Vamos lá, qual a construção jurídica basilar? Nós temos o artigo 16 da Lei 6.830, que acabamos de ver. A Lei da Execução Fiscal rege-se pela especialidade. O que é especialidade? A Lei da Execução Fiscal é lei especial, que trata da execução fiscal de forma especial. Então, a execução fiscal não está normatizada pelo Código de Processo Civil. Ela tem lei própria. Essa lei própria é a Lei da Execução Fiscal. Essa Lei da Execução Fiscal estabelece essa condição de procedibilidade. E essa especialidade nos diz, pela interpretação das normas jurídicas, que você não pode modificar a lei especial a partir de uma norma geral. Então, o STJ, inclusive, em outros julgados, o STJ, no recurso especial 1.272.827 de Pernambuco, já trouxe o entendimento de que as alterações promovidas no Código de Processo Civil não alteram as disposições especiais da Lei de Execução Fiscal. Então, a Lei de Execução Fiscal rege-se pela especialidade, ou seja, a lei trata da execução fiscal de forma específica, ou seja, suas normas não podem ser afastadas por outras leis genéricas, a não ser que você, nesse caso, tenha uma lei que revogue a lei da execução fiscal, mas não é o caso. Inclusive, o STJ já decidiu, em outros momentos, que as alterações promovidas de forma genéricas no CPC não afetam a lei da execução fiscal. Exemplo desse julgado é o recurso especial 1.272.827. Mas o STJ, pela primeira turma, resolveu afastar a exigência da garantia dos embargos à execução com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aí você me diz o seguinte, professor, veja bem, quando o STJ diz aqui que deve ser afastada a exigência de garantia do juiz na execução fiscal, caso comprovado de forma inequívoca que o devedor não possui patrimônio para a garantia do crédito, nós não estamos falando da lei 1060/50, que trata da gratuidade judiciária,
Não é essa lei que prevê que as pessoas que não têm condições de arcar com as custas processuais estarão, por exemplo, beneficiadas pela justiça gratuita? O STJ disse que não é a Lei 1060 que resolve a questão, porque a própria Lei 1060 não prevê a hipótese de embargar a execução fiscal sem garantia do juízo, tendo essa possibilidade de referência na aplicação do benefício da justiça gratuita. A Lei 1060 trata da gratuidade judiciária, mas não prevê a possibilidade de se embargar a execução sem garantia àquele que é beneficiário da justiça gratuita. Contudo, o STJ não resolve a questão por aqui. Como disse, ele resolve baseado nos princípios do contraditório e da ampla defesa, não com base na Lei 1060. O que o STJ estabeleceu é basicamente a seguinte situação: comprovada de forma inequívoca que a parte, no caso o executado fiscal, não tem como garantir a execução para embargar essa execução fiscal, então nós temos que afastar esse requisito, sob pena, nesse caso específico, de estabelecermos apenas a defesa do rico, razão pela qual aquele que for pobre fica sem acesso ao poder judiciário, justamente para embargar a execução, porque não tem saldo suficiente, patrimônio suficiente para garantir o juízo. Então, o STJ não resolve com base no benefício da justiça gratuita, ele resolve com base, nesse caso, da hipossuficiência de recursos. Por isso que a tese está assim montada: deve ser afastada a exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovada de forma inequívoca que o devedor não possui patrimônio. Não é necessariamente o caso do beneficiário da justiça gratuita, é aquele que não possui patrimônio para garantir a execução fiscal. E aí nós temos tudo isso fundado na decisão do STJ, com base nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque disse o STJ que se você não afasta a garantia da execução fiscal àquele que não tem condições de arcar com essa garantia para apresentar o competente embargo à execução fiscal, você estaria, nesse caso, impossibilitando o acesso à justiça desse devedor. Bom, isso para a Fazenda Pública é absolutamente estranho, porque o artigo 16, parágrafo 1º, é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual deve sim o executado fiscal, no entender da Fazenda, garantir o juízo na execução fiscal para que seus embargos sejam recebidos pelo Poder Judiciário, a fim de que sejam discutidos em sede processual. Nós temos que, para provas de concurso da advocacia pública, eu trago efetivamente uma sugestão de como você deve se comportar e de como você deve responder esse tipo de questionamento em provas. Se a prova for objetiva e ela pedir o que diz a lei, então você tem que responder nos termos do artigo 16, parágrafo 1º da Lei da Execução Fiscal, ou seja, que a garantia do juízo é condição de procedibilidade para o recebimento e discussão dos embargos à execução fiscal do devedor. Se a questão for objetiva e ela pedir o que diz a jurisprudência do STJ, aí você tem que responder conforme decisão judicial estudada, ou seja, desde que comprovado de forma inequívoca que o credor não possui patrimônio para garantir a execução, você deve afastar a garantia da execução fiscal como condição de procedibilidade, isso se a questão pedir nos termos da jurisprudência do STJ. Questão subjetiva: se perguntar para que você discorra sobre os embargos do devedor na execução fiscal, você vai ter que tratar do instituto e, dentro dele, sobre a condição de procedibilidade, que é a garantia do juízo. Nesse caso, eu recomendo ressalvar a jurisprudência do STJ, demonstrando para o seu examinador que você conhece a jurisprudência, mas defender a exigência da condição de procedibilidade da execução fiscal, que é a garantia do juízo. Mesma solução você deve encontrar para provas orais. Se você for convidado pelo examinador em uma prova oral a responder sobre a condição de procedibilidade na execução fiscal, ou seja, a garantia do juízo a partir do entendimento previsto na Lei da Execução Fiscal, você ressalva o entendimento jurisprudencial, porque é preciso demonstrar ao examinador que você conhece a jurisprudência, mas defende a exigência da condição de procedibilidade, ou seja, defende a exigência da garantia do juízo, independentemente de comprovação inequívoca ou não do devedor possuir ou não patrimônio para tanto. Então, o informativo 650 do STJ é muito importante, trouxe uma decisão que afeta diretamente a Fazenda Pública
e especialmente a sua execução fiscal, afasta a especialidade da Lei 6.830, especialmente o artigo 16, parágrafo 1º, para entender, nos termos do que diz a Constituição, especialmente os princípios do contraditório e ampla defesa, para entender ser possível afastar a garantia do juízo, desde que comprovado de forma inequívoca que o devedor não possui patrimônio para tanto. Nessa tabela você encontra a minha sugestão de como você deve enfrentar a questão em provas de concurso da advocacia pública. Tenha muito cuidado com essa decisão, ela é importante para a Fazenda, embora manifestando tese desfavorável aos entes públicos. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos vídeos.